Oi, gente! Estamos começando mais um Pod Vivax, o podcast da Vivax TV. E hoje vamos falar sobre a retirada da chupeta das crianças. Será que a gente consegue fazer esse processo da retirada de uma maneira mais tranquila, sem traumas? Eu sou Vivian Cirineu, médica e educadora parental, e estou aqui com 2 convidados especialistas na área para falar sobre isso. O Dr. Thales, odontopediatra, e a Estela, profissional de marketing. Ambos são casados, têm 2 filhos, o Samuel e a Rafinha, e diariamente, atendem famílias, tem um curso sobre a retirada da chupeta, o adeus chupeta, que a gente vai falar um pouquinho também. Então, sejam bem-vindos a esse programa. Muita honra e muita satisfação de ter vocês aqui comigo. Você fala, tá? Bom, muito obrigado, Vivi. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Eu também agradeço o convite, Vivi. Agradeço também a TV Vivax, pelo convite de estar aqui partilhando esse tema, que é tão importante, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Sem dúvida. Muitas famílias assistem, trazem depois as suas dúvidas para a gente. Esse programa fica ao ar depois disponível nas redes sociais, nas plataformas da Vivax TV. E caso tenham perguntas depois, a gente vai chamar vocês lá para tirar essas dúvidas. E eu queria começar falando sobre a história de usar a chupeta. Às vezes é um grande alívio para os pais quando a criança aceita usar a chupeta, ela calma. Se a gente for olhar até da palavra em inglês, pacifier, a tradução significa para acalmar, para pacificar. E é um alívio muito grande. Mas às vezes na hora da retirada, o estresse também é muito grande. A criança sofre, a família sofre e tradicionalmente era retirava e pronto, Pega a chupeta e tira e acabou, e engole o choro, que foi como muitas das nossas gerações foram criadas. Só que hoje a gente sabe que tem algumas consequências e a gente está aqui para ajudar essas famílias a passar por um processo de uma maneira um pouco mais tranquila, tanto para a família quanto, ou especialmente, para a criança. E aí eu queria perguntar para você, assim, para a gente trazer mesmo uma consciência, Por que chega um ponto que a gente precisa se preocupar com o uso dessa chupeta? Sim, a chupeta, como você mencionou em inglês, ela é chamada pacifier, Aquela que traz paz, tranquilidade, que acalma o bebê. E isso acontece por causa do hábito de sucção, O hábito de sucção libera um hormônio chamado endorfina, que vai acalmar a criança, libera uma sensação de bem-estar, bom humor, deixa a criança mais calma, mais tranquila. Isso tudo acaba deixando a criança mais calma. Qual que é o problema? Com o passar do tempo, o uso contínuo e prolongado da chupeta acaba prejudicando a questão dos dentes, da fala, da respiração e tantos outros problemas. Então chega um momento que é importante já pensar nessa retirada, Não só pensar na retirada, mas a gente fala muito do uso consciente, do uso racional, Que é simplesmente não deixar a criança o dia todo. Por quê? Tem um estudioso chamado Graeber que ele fala muito ele estudou os hábitos deletéreos, Ou seja, os hábitos que fazem mal para a saúde bucal, para os dentes, para a mordida. E ele observou que tanto a questão da chupeta, tanto a questão do dedo também, que a frequência, o uso contínuo, a frequência o tempo todo ali, de manhã quando a criança acorda, ao assistir desenho, ao brincar, no carro, na creche, na escola, quanto mais tempo a criança ficar com a chupeta, e quanto mais tempo e por quantos anos a duração, ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quanto mais tempo essa criança ficar com a chupeta, mais isso pode fazer mal para ela. Tem também a questão da intensidade, Se é uma criança que só coloca a chupeta na boca e fica com a chupeta parada, ou se é aquela chupeta da Meg, Que não sei se você já viu os Simpsons, Mas a Meg usa a chupeta de uma forma muito intensa. Então, somando esses 3 fatores que eu falei, frequência é o dia todo, duração, por quanto tempo ela ficou com a chupeta, intensidade, só fica com a chupeta na boca para se acalmar ou fica naquele hábito de sucção muito intenso, associado a fatores como perfil facial, genética dos pais. Então, quanto mais tempo essa criança ficar com a chupeta, maior vai ser os prejuízos,
Vivi, você comentou, né, que a chupeta também para acalmar a criança, de uma certa forma, eu falando aí como mãe, a gente sabe muito bem também que muitas vezes a gente até sai da maternidade não querendo oferecer a chupeta para a criança, mas que no dia a dia, né, ali na rotina, uma criança nova ali, um bebezinho dentro de casa, né, mudanças hormonais dentro da mulher, que ela fica ali mais sensível, ela vê a criança chorar, né, às vezes pode acontecer de insegurança também, né, a mãe fala assim, nossa, será que o que eu preciso fazer mais? Então, a chupeta, ela acaba sendo ali um recurso que a mãe vai oferecer, pacifier para a criança e também para a própria mãe, né? Porque às vezes precisa fazer alguma tarefa doméstica, precisa também descansar um pouco, e aí a criança chorando, enfim, insegurança. Então, a chupeta, a gente fala assim, que intencionalmente, eu acho que a mãe, ela não quer às vezes oferecer, né? Porque sabendo que faz mal, ela não vai oferecer de uma forma intencional. Mas o que muitas vezes acontece, e até o que eu falo pro Thales, que no dia a dia, né, só as mães ali que sabem muito bem, né, aquela mudança, enfim. Então, a chupeta, ela acaba também sendo benéfica, né, no sentido de para a família, naquele momento ali de nova rotina, enfim. Então, pacifier para a criança e pacifier para a mãe também, né. O problema, como o Thales comentou, é quando se prolonga, né, Thales? Exatamente. É uma coisa que nós, profissionais da saúde, dentistas, médicos, pediatras, fonoaudiólogos, entre outros, a ideia é a gente levar essa informação para as mães. Você deseja oferecer a chupeta para o seu filho? Tá tudo bem, nós demos chupeta para os nossos filhos também. Sim. Eu sou dentista, mas eu tinha que trabalhar, ficava o dia todo fora, a Estela, né, viu a necessidade e tá tudo bem. Mas o importante é não fazer um uso contínuo e prolongado, porque é isso que vai prejudicar muito. Então, ofereceu, mas tem um período certo de oferecer também. Não é simplesmente assim que ganhou o bebê já oferecer. Por quê? Tem a confusão de bicos. A mamãe, ela ainda está aprendendo como dar o mamar. Como o filho vai pegar ali o peito. Então, veja bem, a chupeta, por mais que eles falam aqui a questão da chupeta ortodôntica, né, que é um pouco mais achatada, assemelha, né, o bico do seio da mãe, tem a questão da posição da linguinha também, mas não é o seio da mãe, não sai leite. Então, a criança, ela pode ter uma confusão de bicos. Com o passar do tempo, ela pode começar, né? Se a mamãe conseguir ainda dar esse mamar, mas com o passar do tempo, o hábito de sucção na chupeta vai fazendo as mamadas espaçar cada vez mais. E aí tem o desmame precoce também. Então, assim, vai oferecer? Legal, pode oferecer. Decidiu isso com seu esposo ou com seu cônjuge? Definiu isso? Interessante. Mas aí é importante saber quando oferecer. Que a literatura fala que, no mínimo, após 4 semanas do aleitamento materno está bem estabelecido. Antes disso, pode haver a confusão de bicos, como eu falei, e a gente sabe que a confusão de bicos prejudica muito a pega no seio, machuca a mamãe, e a gente não é o objetivo, né? Eu acho que isso é importantíssimo que você trouxe. Até a proposta assim, desse episódio não é de jeito nenhum para fazer uma apologia ao uso da chupeta, né? Porque a gente entende que ela é um dispositivo que foi criado para ajudar as famílias, porém ele não é uma necessidade da criança. E se eu ainda não dei a chupeta, eu estou gestante, muitas mães podem estar assistindo, estão gestantes, dou, não dou, não é uma necessidade da criança, a gente precisa ter isso consciente. É muito mais uma necessidade do adulto que não pode prover a sucção necessária para a criança, por questões de trabalho, por outras dificuldades de saúde, enfim. Cada um tem as suas dificuldades na sua história de vida e nenhuma mãe deixa de ser menos mãe porque dá a chupeta. Perfeito. Né? Entender que cada família tem a sua história, porém, ok, passou a fase, eu dei a chupeta, e agora? Acho que esse que é o ponto. Eu ter a consciência de que eu dei muito mais para atender uma necessidade que era minha do que do bebê. Então, na hora de eu tirar, eu preciso olhar para a necessidade desse bebê também, porque ele aprendeu a viver, a sobreviver, a se acalmar, a atender esse instinto básico da sucção ali com aquela chupeta. Então, a recomendação até da Sociedade de Pediatria é não dar a chupeta, né? Porque o que a gente precisa como sociedade é prover o aleitamento materno. E a gente sabe que quanto mais precoce a gente dá a chupeta, maior o risco de desmame. Né, da criança fazer essa confusão de bico que você explicou muito bem. Então, se eu espero ali essa fase de segurança, eu tenho um aleitamento materno, e ali eu vi que eu não dou conta de atender aquele choro, eu não dou conta de atender aquela necessidade, eu usei a chupeta para me ajudar. Ninguém vai condenar essa mãe
Mas a gente precisa ajudar essa mãe a entender que, será que eu posso deixar meu filho com a chupeta até os 6 anos? Até os 5? Até os 7? Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou entender? E aí eu quero que você traga na sua fala mesmo, né? Até quando a gente tolera o uso da chupeta sem observar tantas consequências negativas? Até queria que você mostrasse nos dispositivos aqui que você trouxe pra gente, né? Dos riscos não só da dentição, mas a gente vai falar dos outros também. Só vou voltar um pouco, Viviane, porque acho que é importante colocar que a gente pensa a chupeta só traz os malefícios, né? Mas a chupeta também tem um artigo que correlaciona que ela pode evitar a morte súbita também, né? Não é que ela evita, mas ela é um dos fatores que ajuda a prevenir a morte súbita, que é uma morte repentina, uma morte que não tem uma causa aparente dentro do primeiro ano de vida, especialmente entre os 2 meses e 4 meses. Então, alguns estudos correlacionam isso, que o uso da chupeta, ela vai deixar as vias aéreas livres, né, essa parte das vias aéreas livres, para a criança respirar melhor e evitar que ela tenha uma morte repentina, uma morte assim. Então, é um benefício, né, que diria um benefício assim da chupeta, né? Mas como você comentou agora da questão de pensar nessa retirada, quando seria ideal, não só a pediatria, né, os médicos pediatras, mas a parte da odontologia também fala, o ideal é retirar antes dos 2 anos de idade. Por que antes dos 2 anos de idade? Pensa bem, a criança quando faz 1 ano, 1 ano e meio, ela vai começar a falar as primeiras palavras, né? A primeira palavra, até os 2 anos ela forma as primeiras frases, 2 a 3 palavras. E, consequentemente, se ela fica com a chupeta o tempo todo na boca, a chupeta ela vai alterar a posição da língua, ela vai alterar a posição dos lábios, da musculatura oral. Isso vai dificultar ela falar determinados fonemas, determinadas palavras. Sorvete, sorvete. Principalmente se ela já tem uma alteração nos dentes, né? Essa alteração que a gente chama de mordida aberta anterior, que é quando o dente em cima, ele não encosta no dente embaixo, na parte da frente, fica esse espaço aqui entre os dentes. Se você conseguir, mostra para sua câmera ali, ó, pronto. Que aí depois eles conseguem aproximar. Porque é legal, inclusive, porque muitas vezes a gente tá olhando nessa posição. Se eu levanto um pouquinho o rostinho da criança, do filho, eu consigo já ver esse espaço aqui entre os dentes. E, como eu estava falando, a chupeta ela vai alterar a posição da língua, da musculatura ali, né, de lábio e língua. Só que esse espaço entre os dentes pode causar uma interposição lingual. Então, na hora dela falar, ela pode posicionar a língua entre os dentes e dificultar ela falar. Então, tem a questão da fala, tem a questão dos dentes. E quanto antes essa retirada, até os 2 anos, se tiver alguma alteração, tem uma chance maior de reparação, para que essa criança não tenha que utilizar um aparelho. E não é um aparelho bonitinho, é um aparelho expansor, que é um aparelho mais chatinho, que vai no céu da boca, dependendo da situação. Então, é de uma forma preventiva, né? E sem contar que o Thales falou, né, da dificuldade de falar algumas palavras, mas também, até no caso das crianças que estão aprendendo a falar, e muitas vezes ela tá ali com a chupeta na boca, então, por exemplo, ela quer água, dificilmente ela vai querer tirar a chupeta da boca, que tá gostosinha, né, e tirar e falar, eu quero água, né? Então, provavelmente, essa criança ela vai continuar com a chupeta na boca, vai pegar a mãozinha da mãe, né, e vai apontar, né, ou então vai colocar a mãozinha da mãe no objeto que ela quer. Então, além, né, de dificultar a questão dos fonemas, de como falar, etc., tem também até o atraso da fala em si, né? Então, a criança, ela fica... ela demora um pouquinho mais, ela vai levar um pouquinho mais de tempo, porque como ela fica, às vezes, né, com a chupeta ali na boca, né, dificilmente ela vai querer tirar para poder falar, né? Então, acaba, de uma certa forma, tirando antes dos 2 anos, acaba ajudando também para que ela também se desenvolva na fala, né? Seja mais estimulada a falar, né? Isso, exato. Que não é só a fala, né? Eu acho que é toda a questão social da criança, né? A socialização dela tá interagindo com as pessoas. Exato. E você falou uma coisa que é bem interessante, porque a criança que ela tá geralmente chupando a chupeta, você não consegue reconhecer muito as emoções que ela tá sentindo. Então, porque às vezes ela tá com vontade de chorar, mas ali tá com a chupeta. Às vezes tem as crianças brincando, mas ela tá ali usando a chupeta. Então, quando a gente tira a chupeta da criança nessa idade, isso facilita também o fato dela conseguir se expressar emocionalmente, né? Então, os pais entenderem, ela tá com raiva, ela tá triste, ela
quais são os sentimentos que a chupeta ali está escondendo, né? E também dela até interagir com os amiguinhos, brincar mais, né? A gente cansou de ter situações que a gente via a criança estar com a chupeta mais no cantinho, porque, enfim, dificulta ali a sociabilização ali da criança, né? Inclusive tem até um artigo que eu relaciono o seguinte, que as crianças que utilizam chupeta acima dos 2 anos de idade, elas têm uma maior propensão, uma maior chance de ter transtornos compulsivos orais. Ou seja, ela tem uma maior chance de desenvolver o hábito de fumar quando adulto, de beber quando adulto, né, alcoolismo, ou mesmo comer compulsivamente. Por quê? A chupeta acalma, relaxa, tranquiliza. O que o cigarro faz para o adulto? Acalma, relaxa, tranquiliza. Então, não que quem chupa a chupeta depois dos 2 anos vai obrigatoriamente fumar, beber ou comer compulsivamente. Mas tem uma relação, tem uma maior chance quando comparado com crianças que não usam chupeta depois dos 2 anos. Tá. Eu até te perguntei da idade, né? Porque a gente fica então com esse marco assim na cabeça, né? 2 anos é a fase que eu preciso olhar para isso, né? Eu começo a me preocupar, a me interessar em como que eu vou fazer esse processo da retirada. E até na minha história, eu com a minha filha mais nova, né? Ela começou a usar por acho que perto dos 5 meses, quando ela teve uma necessidade de internação no hospital, e a chupeta me ajudou demais naquela internação, onde teve um momento que eu não podia amamentar, porque ela ficava cansada e ela teve que receber nutrição por outras formas, mas enfim. A chupeta entrou na nossa vida naquele momento, né? E eu, lendo sobre isso, quando teve o marco dos 2 anos, eu fiquei neurótica, que eu tenho que tirar essa chupeta de qualquer jeito, porque eu dei, porque não sei o quê. Fiquei estressadíssima com essa história da chupeta, e eu acho que eu fui meio atropelada até no processo. Sabia o que fazer, como atender às outras necessidades, mas esse marco dos 2 anos, eu acho que foi muito pesado para nós duas. Tanto para eu me sentir pressionada, quanto ali para acelerar para ela um processo que talvez poderia ser calma. Dá para esperar 2 anos e 2 meses, 1 mês, 3 meses. Então, assim, só para a gente não... E foi até uma dúvida que eu tirei com você, né? A gente precisa cravar o martelo? É o melhor momento com 2 anos? Será que é o melhor momento? Né? E aí a gente não olha só para a idade. A gente vai olhar para a realidade daquela família. Porque ela está com 2 anos, mas ela acabou de entrar na escola. Será que é o momento ideal de tirar essa chupeta? Ou está com 2 anos, está vivendo um luto familiar, uma mudança de casa. Então, assim, existe um melhor momento para a gente pensar em retirar essa chupeta? Não considerando só a idade? Com certeza. Bom, assim, como você comentou, né? Pensar na retirada. Porque, assim, muitas vezes a mamãe visita o dentista também vai falar, tem que retirar, já está alterando os dentes. E a mãe entra em choque porque muitas vezes nós, profissionais de saúde, dentistas, fono e tudo mais, muitas vezes a gente não passa uma estratégia, mãe, calma, faz isso para você conseguir tirar. Então a mãe muitas vezes se assusta, fala assim, nossa, caramba, eu tenho que tirar, já tá o dente, a fala, e fica preocupado e quer tirar de uma forma brusca, jogar no lixo, em cima do telhado, né, e tantas outras formas. Só que não, tem a questão do desfraude, que não é o momento de fazer as 2 retiradas ao mesmo tempo, questão de óbito, questão de mudança de casa, chegou um irmãozinho novo, entendeu? Então, assim, dá para fazer isso de uma forma mais tranquila, de uma forma gradual, que é o que a gente explica no nosso projeto, no nosso curso, né? E até complementando aqui, né, você estava falando, né? Geralmente com 2 anos a criança, né, tá entrando numa fase, né, no marco de desenvolvimento que é muito desafiador. Então, no nosso caso, assim, contando a nossa experiência, tanto pro Samuel quanto da Rafinha, eu sou a mãe que eu fico com dó, eu falo, né, eu falava assim, né, eu fico com um pouco de dó, eu fico com pena, e por mim, né, se eu não soubesse dessa importância, se a gente não tivesse realmente mergulhado aí nesse projeto da chupeta, eu falo assim, que provavelmente eu demoraria para tirar, porque justamente a gente tem 2 opostos, né? Ou o fato de às vezes a mãe querer tirar de uma hora, né, de uma vez, assim, fala assim, meu Deus, tem que tirar agora, e tira, né? Ou também às vezes assim, vamos deixando ali até onde dá no tempo dela. E aí, no nosso caso, que funcionou muito bem, as 2 crianças, né, tanto o Samuel quanto a Rafinha, a gente tirou com 1 ano e meio, né? 1 ano e 3 meses a Rafa e 1 ano e 5 meses o Samuel. Exato. Foi antes de completar os 2, porque, é claro, aí
né, eu como mãe ali falava, ai, Thales, mas eles são tão novinhos, ai, eles não vão entender e tudo mais. E aí o Thales falava, não, olha, até melhor, porque aí a gente, quando tiver uns 2 anos ou as próximas etapas, a gente já eliminou essa barreira aí da chupeta, né? A gente consegue trabalhar outros marcos, né, outras fases importantes do desenvolvimento. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, né, claro, até os 2 anos, mas entender, né, primeiro esse contexto familiar e segundo, né, tentar tirar o quanto antes no sentido para você ir fazendo de uma forma mais gradual no tempo da criança, porque geralmente dá os 2 anos a gente começa a ficar aflito, né, e tem tantas coisas, né, que tá em jogo, a criança começa a falar, começa a perguntar, começa a questionar, então, quanto antes acho que é melhor, né, Thales? Com certeza, conforme vai passando a idade fica mais difícil, né, o hábito já tá muito mais instalado, o apego emocional tá muito mais instalado ainda e fica mais difícil ainda. A Estela comentou numa coisa que é interessante, né? Que a mamãe, ela só vai ver a importância, né? Porque muitas mamães falam assim, me dá uma dica como tirar a chupeta. Mas não é só como, é por que você precisa tirar a chupeta. Por que os malefícios, né? O uso contínuo e prolongado dos malefícios. Mas o que acontece? Muitas vezes a mãe vai se pegar com dó. Porque a criança vai chorar, vai ficar mais irritada, vai ficar mais birrenta ou vai ter mais manha. E aí cabe a gente, pai e mãe, acolher essas emoções, né? Mas a dó, ela infelizmente nos impede de fazer aquilo que tem que ser feito, né? Por exemplo, eu sempre trago essa história do remédio, né? Um remédio que é ruim, que a criança está doente, o médico passou um remédio que é ruim, que tem um gosto ruim, infelizmente não tem um outro gosto melhor, tem que dar o remédio para a criança melhorar. E aí? Dá o remédio ou não dá? Ou vai ficar com dó? Então, fazer aquilo tem que ser feito, mas não de qualquer jeito. Por isso é de forma gradual, por isso aos poucos. Porque se não dar o remédio, consequentemente, com o passar do tempo, a criança pode piorar, pode ter que voltar para o hospital e acontecer outras coisas. Que eu acho que também. As consequências são piores, exatamente. Né? Se não tirar agora, né, não tirar antes, isso vai acarretando outros problemas, como a gente já falou. Dentes, fala, respiração, tantos outros. Eu acho que é um exercício. Quando a gente tem dó de fazer algo com os nossos filhos, é porque a gente não quer que eles sofram, né? E muitas vezes diante de um choro, diante de uma birra, desperta ali emoções, tanto na criança quanto na gente, que a gente tem dificuldade de lidar. Uhum. Então eu não sei lidar com aquele choro, eu não sei como acalmar, aquilo me incomoda e eu preciso resolver. Eu preciso parar. Não, então toma a chupeta, choro toma. E aí passou, eu não preciso lidar com isso agora. E vou prolongando, às vezes, o problema. Talvez se a gente tirasse até nesse momento o foco da chupeta em si, e olhasse para essas emoções despertadas, por que eu tenho tanta dificuldade de consolar, e a gente sabe que o trauma não é necessariamente causado quando a criança chora, ele é causado quando a criança vive um desamparo, ela passa por uma experiência difícil e não tem um acolhimento. É isso que vai gerar o trauma. E sobre isso, é importante que a gente fale muito sobre essa retirada abrupta. Não se faz mais essa retirada abrupta, furar o bico, jogar fora, jogar no lixo, falar, não, você é corajoso, vai lá e joga no lixo a sua chupeta. Aí a criança vai lá, né? Tô atendendo papai e mamãe aqui, né? Tô respondendo a expectativa. Ela vai lá e joga no lixo. Mas ela estava pronta emocionalmente para lidar com aquilo? Ela foi preparada para isso? Então, assim, talvez, né, o melhor momento seja o momento em que os pais vão poder dar o suporte emocional para a criança, para aquele momento. Se eu não quero que ela sofra daquele trauma. E por que trauma, né? Aí a gente traz a ciência do trauma. Quando eu vivo uma situação estressante, o meu corpo ele libera hormônios de estresse, cortisol. Se eu não tenho acolhimento, né, que vai trazer hormônios de bem-estar, a dopamina, a ocitocina, de pegar no colo, de abraçar, eu tô aqui, eu tô te vendo, eu sei que tá difícil para você, que é todo esse acolhimento que a gente faz, a criança não aprende a lidar com essas substâncias do estresse. Ela aprende assim, tô vivendo uma coisa difícil, não tenho com quem contar. Eu aprendo a me isolar. Eu me sinto, no fundo, abandonado. Uhum. E vai carregando isso para a vida toda. Por isso a gente não vai fazer essa retirada abrupta se eu não quero que a minha criança aprenda que ela não pode contar comigo. Pelo contrário, eu sou mãe, eu quero estar com você nas suas dificuldades, enquanto você precisar. Uhum. Enquanto você não tem essa capacidade de se acalmar sozinha. Porque você é pequena demais. E a gente espera isso às vezes, né? Mas se acalma, depois a gente conversa. Mas eu tenho
2 anos, eu não sei me acalmar sozinha, Não não. sei lidar com as frustrações. Eu costumo dizer que nesse caso, não é só a criança, a gente aprende até mesmo a lidar com as nossas próprias emoções, né? Porque às vezes a chupeta, na verdade, ela é o fio condutor que você vai tirando e você vai entendendo a criança, mas você também vai se autoconhecendo, então você vai falando, nossa, eu, por exemplo, né, quando eu tive muita insegurança, na hora de tirar a chupeta dos meus filhos, eu tive muita insegurança de falar, mas eles não podem chorar, mas eu vou acolher, mas como eu vou acolher? E aí, se a gente vai a fundo, a gente entende também que às vezes até a gente mesmo tem essa dificuldade de se autoacolher, né? E aí, às vezes, muitas mães podem achar que não são suficientes para acolher, porque, enfim, né, por uma questão de uma bagagem de vida e de outras coisas também. Tanto é que eu falei assim, Thales, já que a gente vai tirar, então você tira, porque você acolhe, porque você vai acolher muito melhor do que eu, porque eu não vou saber. E aí, por isso que eu costumo dizer que a chupeta, ela pode ser um marco para a criança, mas também eu acho que é um marco importante para a mãe e para a relação que essa mãe vai ter com essa criança. Porque uma vez que ela aprende a lidar, uma vez que ela aprende a acolher, uma vez que essa criança ela sabe que ela pode confiar na mãe, no pai, ou quem quer que seja ali fazendo aquele papel de acolher, a relação, eu acho que manda uma mensagenzinha, né, para a criança falando assim, olha, vai ter outras situações que você vai precisar da sua mãe e sua mãe vai estar ali para te acolher. Vai ter outras situações que você vai chorar, mas você não vai chorar sozinha até, enfim, você se acostumar com esse sofrimento, né? Então, eu acho que eu realmente comecei a levantar a bandeira aí da causa da chupeta, porque eu vi o quanto isso transformou a relação dos meus filhos, né, entre eu e eles, o Thales e eles, e como isso fez bem. Então, a gente não tira ali só pela questão da saúde bucal, mas é um marco no desenvolvimento da relação, né? E um caminho de autodescoberta muito interessante para as mães também, né? Tanto que o certificado, quando a gente oferece, não é só para criança, né? Para as mães também, para os pais. Então conta do certificado. Não, peraí, volta. Rebobina. Você. Certificado do curso. Vamos falar então desse curso que ajuda as famílias nesse desmame gradual, na retirada da chupeta. Conta um pouquinho pra gente como que é esse curso. Bom, então assim, quando a gente tira, né, a gente então dá as instruções no curso, enfim, a gente também vai dar ali umas dicas e umas orientações para vocês, então fiquem tranquilos, mas quando as pessoas optam por fazer o curso conosco, no final do curso, quando a criança tira a chupeta, a gente faz questão de fazer um certificado assim com a foto da família, da mãe, do pai, ou enfim, né, todo o núcleo familiar que foi envolvido, e aí a gente faz um certificado que essa pessoa é amiga dos dentes, e a gente faz questão de colocar a foto da família também, porque tudo bem, né, tem crianças que não vão saber ler, mas a mãe explica, mas acaba sendo um símbolo, né, um sinal legal, né, para as mães, tanto para as crianças, né, que falam assim, nossa, que legal, eu sou amigo do dente, né, e tem a fotinho deles lá, mas também para a mãe, né, para a mãe, para o pai, para toda a família que teve ali envolvida, né, nesse processo de retirada da chupeta. Então, de uma certa forma, né, a gente até coloca uma mensagenzinha super legal lá, que a gente fala assim, não, olha, seu filho, ele sabe que vai poder contar com vocês em outra, porque, gente, a chupeta é só o começo, só o depois vai tendo outras desfraude. fases, tem desfraude, e tem isso, aquilo, a criança vai, então, na escola, então, assim, é o começo ali de uma vida inteira em que a criança, ela vai precisar do apoio da família, né, e então a gente faz a questão aí de celebrar, né, então... Né? E assim, é importante falar assim que não é só a disponibilidade do pai ou da mãe estar ali do lado, mas assim, estar ali, mas de repente ali brincando, dando atenção, dando carinho, dando apoio, porque todo apego emocional que vem da chupeta, nesse momento de transição, precisa vir dos pais. Por exemplo, eu optei por tirar nas minhas férias. Poderia talvez ter tentado antes? Poderia, mas tentei nas minhas férias porque eu ia estar disponível ali para pegar no colo, para acalmar ela, para dar um dengo, para brincar, para fazer a técnica da distração que daqui a pouco nós vamos explicar. Eu acho que até a gente pode explicar essa técnica, explicar, né? Legal. Da gente poder falar que, tipo, putz, uma das coisas que a gente pode fazer para poder distrair a criança é brincando, estando mais. Então, assim, se a criança pediu a chupeta, vamos fazer isso, vamos brincar, né? A gente tira o foco da criança na chupeta para outra situação, né? Mas aí a família, e é importante a rede de apoio também, né? Porque às vezes
a mãe, né, pode se sentir muito sobrecarregada. Ai, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar, tem tantas tarefas, eu tenho que brincar e eu não tenho tempo, e aí começar a, né? Então, assim, a gente costuma dizer, né, que faz um combinado com a família, né, um rodízio para poder ser saudável e ser consistente também, para não ficar tudo ali só com a mãe, né? Então, a gente divide ali as atribuições. E aí, a gente começa a entender o momento que a criança ela utiliza a chupeta mais, né? Então, e aí, quando ela começar a pedir a chupeta, vamos brincar agora? Vamos fazer um jogo? Vamos fazer, né? E aí a gente vai trazendo essa técnica para poder ir distraindo. O que você gosta de fazer, né? Então, você quer me ajudar aqui a fazer um bolo, né? Você quer me ajudar a fazer alguma atividade? E aí a criança automaticamente ela vai ficar empolgada com essa nova. Nossa, minha mãe tá brincando comigo, meu pai, minha avó. Então, depois eu pego a chupeta, né? Porque a chupeta ela vai saber que tem o tempo todo. Mas aquele momento é uma oportunidade única para ela brincar. Então, ela vai aos poucos. Sendo estimulada a esquecer, a desacostumar com a chupeta, né? Nossa, eu preciso muito falar duas coisas importantíssimas. A primeira delas é que as mães podem estar sobrecarregadas. Acho que não, Estela. Todas as mães estão sempre sobrecarregadas. Eu acho difícil a gente ter uma que vai falar assim, não, eu tô tranquila. Tô bem. Tranquilo. Talvez aquela que os filhos já saíram de casa, estão trabalhando, já são adultos, né? Talvez. E olha lá. Já tem as suas famílias, e olha lá. Mas se você tem uma criança pequena, a gente sabe que você é uma mãe sobrecarregada. Sim, verdade. Agora, essa técnica, né, parte do método que vocês usam da distração com a brincadeira, isso é muito maior do que isso. Porque no comecinho desse episódio eu falei, a chupeta não é necessidade da criança. Isso a gente precisa estar claro. Então, o que é a necessidade da criança? A criança precisa de amor, de conexão, de pai e mãe, de olho no olho, de presença, de disponibilidade emocional. Isso é uma necessidade emocional básica que promove apego seguro nas crianças, que é um relacionamento de vínculo, de verdadeira confiança. Então, quando você fala, vamos distrair, porque a minha intenção é só que ele esqueça da chupeta, não, tem muito mais aí. Vamos distrair? Não, vamos estar juntos, né? Vamos usar essa oportunidade para atender uma necessidade verdadeira. E a Laura Gutman tem uma frase, assim, que eu acho maravilhosa, que ela fala bem isso, assim, que a gente devemos estar atentos para as necessidades originais das crianças e não pela maneira com as quais ela aprendeu a se aliviar da dor. Porque quando a gente não tem alguém, a gente aprende a aliviar da dor de outras maneiras. Sim. Né? Com os vícios, que seja com a chupeta. Mas quando a gente tem essa presença e esse acolhimento, né, que é tão importante, é a necessidade da criança. Então isso é muito, muito importante, porque é muito mais do que a minha intenção de só querer tirar a chupeta. É de atender o que verdadeiramente meu filho precisa para ter uma boa autoestima, para se desenvolver de uma maneira saudável. Né? E colher os frutos disso depois, na adolescência e na vida adulta. Perfeito. Né? Então, além disso, como que a gente pode, o que vocês trazem de bagagem do curso de vocês, vocês poderiam contar aqui pra gente, sobre como encorajar, empoderar esses pais para que eles aprendam como atender essa necessidade emocional da sucção. Eu tô triste, chupeta, me acalmo. E agora, que não tem mais a chupeta, como que eu me acalmo? Vocês trazem alguma coisa no curso em relação a isso para ajudar esses pais? Tem a sua aula, né? Que é uma aula sensacional. Inclusive que eu tenho feito muitas mentorias, né? E os pais falam, nossa, a aula da Vivi tá incrível. Não, mas eu não falei isso pra trazer marketing pra mim, não. Não, tá muito legal. Mas assim, eu acho que, né, esse ponto que a Estela levantou, assim, é muito importante porque, em geral, as mães, elas estão sobrecarregadas, né? Isso é natural, porque cuida do filho, cuida da casa, do jantar, de tantos afazeres e tantas coisas mais. Então, a gente sempre traz essa ideia que é importante estar mais ali, mas ela não precisa necessariamente fazer isso sozinho. Então, por isso a importância da rede de apoio, né? Seja a rede de apoio creche, escola, ou seja a rede de apoio a vovó, o titio ou algum familiar um pouco mais próximo da criança. Por quê? Eles vão ajudar em qual sentido? Conscientização. Quanto mais pessoas falando com a criança a importância de parar de usar chupeta, de se tornar amigo do dente, porque está crescendo, porque agora a chupeta está fazendo mal para ela, mas trazendo a informação que é algo bom agora parar de usar chupeta, não é algo ruim que, não, estou restringindo, não é isso. A ideia é conscientizar. Então, a professora tem um jeito de falar com a criança bem didático, bem lúdico, bem agradável. A mamãe tem outro, o papai tem outro, a família tem outro.
Mas essa questão da rede de apoio é importante a mamãe conscientizar as pessoas. Olha, eu estou tirando a chupeta por quê? Para prevenir um problema, ou se já tem um problema, explicar para a família. Porque pode ser que as pessoas não queiram colaborar. Pode ser que as pessoas, não, tá muito cedo ainda. Não precisa. Então... E aí fica uma luta sozinha, né? Às vezes a mãe quer tirar, e aí em volta, né, no entorno, no núcleo familiar, o pessoal às vezes acaba boicotando o plano da mãe. Então, assim, precisa todo mundo estar alinhados, né? Todo mundo unido na causa de retirar a chupeta. E, enfim, não fazendo propaganda, mas de uma certa forma é impossível também não promover, né? Mas a gente tem a sua aula lá, que é incrível, né? Lá dentro do curso, que é maravilhosa. Enfim, tem ajudado muitas mães. A gente também tem, na verdade, uma série de aulas e de instruções sobre como empoderar essa mãe, porque o grande ponto primeiro, a insegurança de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, aquilo que a gente já comentou, né, até o exemplo do remédio, né, putz, a gente tem que dar o remédio, infelizmente, mesmo tendo gosto ruim, mas é necessário fazer aquilo que tem que ser feito, mas não é de qualquer jeito. Então, a gente tem a sua aula que ensina ali a como lidar com birra, com choro, etc. A gente também oferece muitas técnicas, porque a mãe, cada família tem um jeito, né? Cada família tem uma dinâmica. Então, a gente oferece ali várias, que a gente até pode falar daqui a pouquinho de algumas delas, mas técnicas que você pode fazer para reduzir o uso, né, da chupeta com a criança, porque aquilo que a gente sempre comenta, assim, o que gera trauma, o que gera essa insegurança na criança é quando a gente tira de forma abrupta, né? Então, quando a gente tira de uma hora para outra. Então, a gente vai ali, como quer tirar? Legal, vamos tirar. Então, a primeira coisa, a gente envolve toda a família, depois a gente cria uma rotina para estar adequada a essas necessidades das crianças. Então, sei lá, cria rodízio, né? Então, tipo, um dia é você, outro dia sou eu, quem é que vai brincar? Porque é importante a gente também criar uma dinâmica e né? Tem a questão da rotina do sono, que é muito importante também, porque muitas mães, elas acabam, a chupetazinha ali, ela acaba sendo muito estratégica na hora da criança dormir. Então, como que a gente prepara essa criança para dormir antes, para poder fazer a retirada da chupeta, né? Porque às vezes tirar à noite é a última etapa, né? Última etapa. Não esquece de tentar tirar a noite antes, assim, né? Eu acho importante que isso aí ela tá trazendo, porque quando a família não tem uma conversa, assim, direta, assim, entre o esposo, a esposa ou o cônjuge ali, o núcleo familiar, o processo se torna muito mais difícil. Por quê? Por exemplo, eu atendi recentemente uma mamãe que ela queria muito tirar a chupeta, só que ela chegava 8 horas da noite do trabalho e a filha dela já tinha quase 6 aninhos de idade, ou seja, tinha passado da idade, bastante tempo. Ela queria muito, só que o pai não via tanta importância, não, deixa ela à vontade e tudo mais, só que já tinha uma grande alteração na arcada, na parte óssea, na parte dos dentes, na questão da fala também, então tinha uma necessidade evidente ali. Só que se o papai quer, ou a mamãe quer, ou vice-versa, e um dos dois não tem esse desejo, fica muito mais difícil o processo. Então, quando tem esse alinhamento no núcleo familiar, depois do núcleo familiar, tem que ter um alinhamento entre a rede de apoio, as outras pessoas da família, escola e tudo mais. Chega um momento que, se a criança já entende, precisa conversar com a criança. Não é simplesmente, olha, agora eu vou esconder aqui. Não é assim. Tem que ter essa conversa. Por quê? Eu sempre defendo isso, que quando você explica, a criança entende, automaticamente a criança vai ficar mais disposta a colaborar. Principalmente se tem várias pessoas falando de uma forma lúdica, de uma forma agradável, de uma forma boa com a criança. Então ela vai falar assim, a mamãe falou, a tia da escola falou e tantas outras pessoas falou. Então ela vai ficar mais vai ficar mais fácil dela colaborar com o processo. Agora imagina só, uma criança que não fala, né? Que não uma criança de talvez 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Joãozinho, pega o controle que caiu embaixo do sofá, traz aqui para mim e liga a televisão. Não vai fazer. Então, como que ele vai também colaborar tanto? Então, nesses casos, a gente sempre defende aqui tirar a chupeta de crianças abaixo de 2 anos de uma forma e crianças acima de 2 anos de uma outra forma, né? Justamente para ficar mais fácil esse processo. Legal. Só para explicar, né, para quem está vendo em casa, então, o Thales e a Estela têm um curso do Adeus Chupeta que ajuda os pais a entender o porquê, a se alinhar e como construir todo esse processo passo a passo. E me convidaram para fazer uma aula falando sobre as emoções, como ajudar no acolhimento, e eu fiz com o maior prazer, porque
Eu acredito de verdade que é isso que vai salvar o mundo de tanta violência. Ou quando a gente aprender realmente a acolher as nossas crianças. Tudo começa por aí. E quando você traz essa fala, né, de conversar e explicar, parece que é uma coisa tão óbvia, mas a grande maioria das pessoas não fazem, não explicam para as crianças. Ah, mas ele nem vai entender. Às vezes entende, mas a gente precisa adaptar a linguagem para falar de um jeito que a criança entenda, de acordo com a cognição e com a sua faixa etária. Mas é importante explicar porque a verdade organiza. A verdade organiza emocionalmente. Então, a criança entende. Meu pai não está fazendo isso porque ele ficou bravo, porque eu quebrei o vaso. Aí ele agora está tirando minha chupeta, está me punindo. Né? Não, ele está explicando, né? Que, é claro que ela não vai ter essa capacidade de entender com razão e clareza. Eu entendo que isso é muito importante para os meus dentes. E agora eu vou parar de usar chupeta. Exato. A gente não vai esperar isso da criança. Mas a gente vai ajudando ela a entender os motivos e não fazer outras ligações. Ah, então ela deve estar tirando porque eu estou chorando demais, porque eu estou não sei o quê. Porque se a gente não explica, a criança ela vai fazendo ali os caminhos de autoexplicação dela, que não necessariamente são verdades, né? E que às vezes dificultam os caminhos. Mas eu queria fazer uma outra pergunta agora para vocês, assim. Aquela família que tem uma criança que acorda e põe a chupeta e fica o dia inteiro com a chupeta e aí vai dormir e usa a chupeta, assim. É o uso praticamente 24 horas por dia. Sim. Como começa esse processo? Olha, como a gente está conversando aqui, né? Eu gosto sempre de explicar para a criança, né? Então, assim, o papai e a mamãe pode levar a criança na frente do espelho, mostrar ali os dentinhos dela, se tiver alguma alteração, ou tirar uma foto, né? E mostrar para a filha ou para o filho, explicando de uma forma bem didática, amorosa, lúdica, bem agradável, para a criança já entender, para que ela fique mais disposta a colaborar. Só que eu acho que é importante, por exemplo, assim, nós pais, a criança não sabe tomar as melhores decisões ainda. Por isso, nós pais temos que ajudá-la, né? E só o fato de você dificultar o fácil acesso e visualização já ajuda bastante. Por exemplo, se a criança está acostumada o tempo todo a ficar com o prendedor de chupeta aqui, não no pescoço, tá? Porque no pescoço a gente sabe que acho que é até importante falar isso. Sim. Porque pode causar acidentes, né? Imagina só. A criança está com o prendedor no pescoço, né? Dependendo da idade, se é um recém-nascido ou um bebê um pouco menor que um ano, vai virar, pode ter um estrangulamento, um acidente, né? Mas vamos colocar que a criança está com o prendedor aqui, né? E só ela não, né, tá brincando, tá fazendo qualquer outra coisa. Se ela olhar para baixo, ela acha o chupeta e vai colocar na boca. Mesmo sem a vontade, sem a necessidade. Então, se a gente começa já a pensar em tirei o prendedor... Beleza. Aí, a chupeta de não deixar em cima da mesa, em cima da cama, em cima do sofá, em lugares onde a criança costuma olhar, porque só de ver ela vai querer colocar na boca. Então, eu dificulto o fácil acesso, dificulto a visualização e devagarzinho isso vai... a nossa ideia é diminuir o uso ao máximo da criança, para que ela não tenha abstinência. Sabe por quê? Qual que é o problema? Se você tira de uma forma brusca uma criança que utiliza a chupeta de uma forma muito contínua e prolongada, o que vai acontecer? Ela vai sofrer com aquilo. O que ela pode fazer? Ranger os dentes, morder os lábios, ela pode ficar muito mais irritada. Tem casos, inclusive, de uma aluna do nosso curso que a filha dela cortava a boca de sangrar. Então, assim, depois que a gente introduziu toda essa metodologia, um passo a passo direcionado, ela tirou em 7 dias das 2 filhas sem trauma, sem sofrimento, e as 2 filhas dormem super bem hoje, né? Então, essa parte de dificuldade de fácil acesso, a criança pediu, eu não necessariamente eu preciso dar de cara, não, ela pediu, eu vou ter que dar, não. E conversa, também... distrai, pega no colo, dá uma volta, passeia, aí entra na parte de estar mais disponível, de estar mais presente. Mas é um papel de nós pais também, né? E também até reduzir a quantidade de chupetas, porque uma das coisas também que, enfim, compra-se um monte de chupetas, né? Às vezes uma pra combinar com a roupa. Eu fazia isso. É a moda. Não era pra combinar com a roupa. Eu fazia porque você tá na rua e o cai, medo de perder. Exato. No carro, na casa da vovó. Eu tinha várias, porque eu falava assim, se perder, já tem que ter uma na bolsa, se perder da bolsa, tem que ter mais outra, porque, enfim. Então, assim, quando você tem muitas chupetas, de uma certa forma também, acaba ficando mais favorável para a criança ali sempre ficar ali com aquela chupeta. Então, assim, para criança que usa o dia todo, acho que o fato da gente só de ocultar a chupeta ali no alcance da criança
Já vai diminuir um pouco o uso. O fato de ter menos chupetas também, porque tem criança que se apega tanto que já começa a dar o nome para chupeta. Então, azul é de uma cor, né? Tem um nome. Então, assim, começa a reduzir a quantidade de chupetas, né? Então, ali o ideal seria que pelo menos você tivesse 2, porque uma que a criança utiliza, outra para ficar de reserva e o resto, porque aí é menos chupeta para a criança desapegar de uma vez, né? Então, você começa diminuindo isso. Acho que não só para criança, mas também para os pais, né? Porque imagina só, você tem 10... Se tá no processo de retirada, você tem que estar focado. Tem que estar focado. Você não pode estar com 10, não, porque senão você fala, não, tranquilo. Não, e até mesmo, eu vou contar uma coisa que aconteceu com a gente, né? Mas quando o Thales, ele tirou a chupeta, eu ainda tinha as chupetas guardadas, porque eu falava assim, no momento de recaída, estarei preparada, né? Então, depois de muito... Não, depois de muito tempo, assim, que eu falei, realmente saiu da chupeta, eu não recomendo, né? Mas aí que eu joguei fora, porque eu falava assim, não, e se tiver... Então, assim, se a gente também não entender que realmente a criança saiu e vai sair da chupeta e a gente também tem que se acostumar com isso, então uma das coisas é te jogar fora o que tá em excesso, né? E aí, também, uma coisa que é bem importante é você entender a rotina da criança. Então, por exemplo, tem alguns casos, Vivi, que a criança, ela vai pra escola e ela não usa chupeta na escola, né? Então, assim, olha só, a criança, ela consegue ficar sem a chupeta. Então, assim, a criança ela vai para a escola, geralmente na escola ela não deixa, mas se a criança ela não vai para a escola, você pode estabelecer combinados com aquela criança. Então, assim, olha, até, né, vai depender, claro, da idade, mas assim, olha, até o relógio bater ali, o número ali, não pode usar chupeta, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai brincar. E aí, aos poucos, você vai dando essa direcionada também na rotina da criança então, por exemplo, se na hora de brincar, o tempo todo a criança ela tá com a chupeta, a gente vai intercalando, né, assim, olha, hoje vamos fazer um combinado, né? Tem que ser sempre ali, não uma coisa impositiva, mas você faz ali junto com a criança. Olha, você vai brincar hoje, e hoje você vai brincar sem chupeta. E aí depois que você brincar, é o momento de dar chupeta. De uma certa forma, vai tranquilizando a criança de, olha, tem um momento que eu vou ficar sem, e depois eu posso ter. E aí você cumpre a sua palavra, né? Você dá. Porque, enfim. E aí, naturalmente, no momento que a criança ela brincava e ela para de usar a chupeta, já é um momento. Aí no outro você fala assim, olha, agora a gente vai brincar e vai fazer outra atividade sem a chupeta, quando pode ser. E aí a criança ela vai fazendo uma coisa meio de etapas ali, né? Como se fosse um jogo com a criança. E aí você pode colocar ali incentivos, né? Então, olha, se hoje você... faz 5 dias que você faz um calendário, né? Faz ali com cartolina, faz junto com a criança também. Olha, se chegou nesse estágio que você durante toda a semana você brincou sem usar chupeta, né? Dá um incentivo para a criança, às vezes alguma coisa que ela gosta de fazer. Não precisa ser financeiro, não precisa ser uma coisa que você vai gastar muito dinheiro. Mas você vai fazendo aquilo em conjunto com a criança e ela também vai se sentindo capaz, ela vai sentindo que ela mesma vai que criança, ela gosta de ser desafiada nesse sentido, assim. Você vai também trabalhando, né, em conjunto, em colaboração com a criança, para que ela vai fazendo uma palavra que fala, né, gamificado, né, mas você vai fazendo de uma certa forma com recompensas, né, de formas com que a criança ela vai se motivando no processo também, né. Eu acho que mais até importante que a recompensa é você fazer o processo anterior que você falou. Sabe, eu tô tirando a chupeta, mas a gente não vai usar agora porque a gente vai brincar. É esse estar junto, é esse atendimento dessa necessidade de conexão, de aproximação, que é uma necessidade emocional básica. Porque vai ser muito mais difícil o processo se eu falar, não, a gente vai tirar, mas fica aí assistindo TV, né? Ou vai brincar com seu irmão, ou fica lá sozinho mesmo brincando. Esse processo vai ser muito mais difícil, porque você está tirando algo que ela já entendeu, como que ela se autorregula com a sucção daquela chupeta, ela se acalma, ela se atende ali. Você tirou e não ficou nada, não ficou ninguém. Ficou vazio, né? Ficou vazio. E aí esse vazio ela vai buscar preencher com outras coisas, né? Com o vício na tela, com o vício nos doces, com essa necessidade de estar pedindo para comer toda hora, ou estar pedindo brinquedo toda hora, para comprar coisas toda hora, que todos esses desejos, eles são disfarces de uma necessidade não atendida. Né? Exato. Então, eu acho que o foco mais importante é esse, é suprir o que a criança precisa. Você vai tirar, não era para ter dado, mas deu. Né? Serve para mim também. Não era para ter dado, mas deu. Ok, então agora o que eu posso fazer para reparar, me responsabilizar, né, por algo que eu não consegui, pela minha limitação, eu não consegui promover.
agora eu me responsabilizo e vou aprender a promover o que meu filho precisa. Ô, Vivi, acho importante colocar aqui, por exemplo, 2 exemplos, né, que costumam acontecer bastante, né? Na verdade, um exemplo, e daí você pode citar outro exemplo. A técnica da troca. Porque os pais falam, não, legal, meu filho vai parar de usar chupeta, então vou oferecer uma bicicleta, um PlayStation 5, uma boneca, um ursinho que gosta, uma bola de... Às vezes é um presente até super caro. Por exemplo, comprou um videogame, R$2.000, ou uma bicicleta. Pagou R$1.000 ali na bicicleta. Se a criança está muito apegada com a chupeta, se ela utiliza com muita frequência, por longo período, né, de manhã quando acorda, enfim, de tarde na escola e tudo mais, não adianta simplesmente dar a bicicleta, eu te dou a bicicleta e você me dá a chupeta, ou deixa a chupeta com o Papai Noel e que o Papai Noel vai te dar a bicicleta. Não vai resolver, tá? Por quê? Primeiro você tem que ter toda essa conversa com a criança. Os pais também precisam estar preparados para acolher as emoções. Por quê? O que vai acontecer uma criança super apegada depois que dar a chupeta em troca da bicicleta? Vai ficar com os dois, porque o papai vai ter que ir pra farmácia que horas? meia-noite, correndo atrás da chupeta, por quê? O filho vai chegar um momento que ele vai ficar com aquilo que eu falei, com a abstinência, pedindo a chupeta desesperadamente, chorando, às vezes gritando, até mesmo mexe com a rotina da família, por quê? O sono da tarde mesmo, no processo da retirada. A criança não vai querer dormir à tarde, ela vai querer, né? Por causa da chupeta, porque ela está acostumada. Então, tem que fazer uma transição. Se não dá simplesmente para a criança estar super apegada e falar, não, eu vou te dar uma bicicleta, ou vice-versa. Não dá. Porque tem a técnica do balão lá, né? Que muito legal, muito esses lúdica, dias muito a gente didática, tava, mas nem sempre funciona. Esses dias a gente tava mexendo no TikTok e a gente viu um vídeo super legal que a mãe amarra a chupeta num balão, aí a criança abre a boca assim, aí o balão vai embora com a chupeta assim. Aí a gente falou... Todo mundo feliz, a mamãe, a criança assim dando tchau pra chupeta e aqueles balão de gás hélio, sabe? Sim. Gente, enfim. É a mesma coisa que a retirada abrupta, né? Exato. Isso. O que é importante frisar aqui que, independente da técnica, você pode, né, você pode fazer a técnica mais mirabolante, mas se não tiver esse alinhamento de que os pais precisam acolher as emoções dos filhos, que os pais precisam ter tempo de qualidade com os filhos, né? Não é oferecendo tela, né? Não é deixando a criança sozinha. Se os pais não tiverem essa consciência de que isso vai mudar a rotina da família, mas que a mudança não necessariamente é ruim, pelo contrário, pode ser, inclusive, um novo momento da família começar a ter mais relacionamento juntos, a entenderem, a conversarem, a terem outros hábitos também. Então, se isso a mãe, né, e toda a família compreende isso, a técnica vai ser de menos. Às vezes a criança pode deixar sozinha, né? Sem precisar fazer nenhum tipo de esforço. Porque o que acontece muito é a troca do pensamento de, vou oferecer alguma coisa, e aí, no final, os hábitos, a família, não mudam, né? Então, as coisas acontecem... Então, assim, até eu costumo dizer que quando a gente vai fazer ali uma corrida, alguma coisa, a gente tem que se preparar para, né? E aí você faz a corrida, se você ganhou o prêmio ou não, isso é independente, né? E é a mesma coisa em relação à chupeta. Você quer tirar a chupeta? Então, precisa ter esse preparo, essa corrida e a técnica que você vai usar lá na frente. Se você vai, enfim, soltar fogo, fazer um cartaz, um bolo. Tanto para os pais, um preparo para os pais, né, de saber acolher essas emoções que vão ser diferentes por um curto período, né? Mas também preparar os filhos também, né? Baixar o uso primeiro, conseguir deixar o filho só dormindo com a chupeta em poucas situações, para depois pensar na retirada definitiva. Sim. Perfeito. E como é que a gente faz, então, para os pais que querem ajuda para chupeta? Onde que eles encontram vocês nas redes sociais? Bom, o nosso perfil é @adeuschupeta. A gente está lá no Instagram, no TikTok também. Em breve a gente vai estar no YouTube. E aí, é só nos procurar. A gente está ali fazendo conteúdo todos os dias. A gente responde muitas dúvidas também dos papais. Pergunta, né? Exatamente. A gente responde as dúvidas das mamães, dos papais. Vocês também podem mandar mensagem para a gente ali por meio do inbox, do direct, que a gente responde todas as mães com o maior carinho, com o maior prazer do mundo. E, enfim, nosso perfil se chama Adeus Chupeta.
Bem intuitivo. Não tem como errar. Tá, joia. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui no nosso episódio. Eu acho que muitas famílias vão se sentir encorajadas, empoderadas e sair já com algumas ferramentas, né? Do que fazer, de como começar esse processo, de como olhar mais para a criança para atender o que ela precisa de verdade, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Legal, Obrigada. a gente que agradece pela oportunidade de estar aqui, né? Falando para as famílias, tentando ajudar nessa questão da conscientização, de baixar o uso e de fazer uma retirada de uma forma mais gradual, sem trauma, sem sofrimento, tanto para os pais quanto para as famílias também, que esse é o nosso objetivo. Obrigada pelo convite, Vivi. Obrigada pelo convite também, TV Vivax. Muito bom a gente abordar esse tema e fazer com que cada vez mais as mamães tenham acesso a essa informação. Né? A gente sabe que a questão do uso da chupeta é muito difundida aqui no nosso país, é cultural, né? Então, às vezes, as crianças já saem, né, da maternidade, né, já com a chupeta. Então, assim, é uma coisa do nosso dia a dia. Então, eu agradeço mesmo pelo convite, pela oportunidade e estamos à disposição aí para ajudar todas as mamães. Tá, joia. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada.